Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu quero meditar um pouco sobre uma parábola, a parábola do bom samaritano. E o que esta parábola tem a ver com todos nós, com a nossa vida? O que sabemos é que três personagens são citados por Jesus Cristo nesta parábola. Mas tem mais um personagem que está oculto, mas ele aparece nessa parábola também. E o quarto personagem tem uma grande responsabilidade nesta parábola. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do verso 25 a seguir. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos analisar uma coisa. Nenhum ser humano tem merecimento particular para ganhar a vida eterna. Nenhum. Porque na palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas todos precisaram e precisam de uma intervenção, porque se todos pecaram e separados estão da glória de Deus, é necessário então um elo de ligação ou de religação novamente. E pelo que vemos nas Escrituras Sagradas, o elo que religa o ser humano perdido para com Deus é Jesus Cristo. Logo vemos que nenhum ser humano consegue a salvação se não for por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele disse lá para um grupo de judeus que estavam examinando a Torá: vocês examinam as Escrituras e procuram ter nelas a vida eterna, mas não queres vir a mim para ter vida? Vida somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem aqui disse: o que eu farei para herdar a vida? E Jesus Cristo dá essa lição para ele. Ele disse: o que está escrito na lei? Como ler? Em outras palavras, como você tem aprendido na lei? Porque a lei ensina que o ser humano ele é salvo por obras. Mas Jesus Cristo veio para cumprir a lei, porque nenhum ser humano poderia cumprir. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e os profetas. E a resposta é esta. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus. O homem disse para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo, de todo o coração e de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero ler. Olha a resposta que o homem disse para Jesus. Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Qualquer um de nós, para ler é fácil. É muito fácil ler, aprender a ler e dizer essas palavras. Mas o mais importante é colocar em prática. Mas mesmo colocando a lei em prática, ninguém será salvo pela lei. Porque a lei escravizava, aterrorizava o ser humano. Por isso é que a Bíblia diz que a graça se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, e a graça é Cristo.
A graça não é nem um movimento religioso, nem uma religião secular. Não, a graça é Cristo. E graça é favor imerecido. Deus mandou esta graça preciosa para Israel, quando diz lá que ele enviou Jesus Cristo para os seus, mas os seus não receberam. Jesus Cristo é a preciosa graça. Mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Graça é favor imerecido. No 28 diz: respondeste bem, faze isto e viverá. Jesus Cristo disse para o homem. E ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões, dos salteadores, dos bandidos, os quais despojaram, em outras palavras, roubaram e espancaram esse homem. E deixaram ele ali, quase morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Sacerdote era um homem exemplar que representava o povo diante de Deus, um religioso. E olha o que aconteceu. E vendo, passou de largo. Em outras palavras, o que está dizendo aqui? Que a religião, ou o líder de uma religião qualquer, não pode salvar ninguém. O que ele poderia era dar uma ajuda, uma força, um socorro, mas ele se omitiu. O pecado de omissão. Olha o que vemos. Passou de largo. E de igual modo também um levita. Um levita era um homem da tribo de Levi que cuidava da ordem, do sacrifício, dos cultos. E os levitas eram sustentados pelas outras tribos. O dever dos levitas era cuidar da ordem espiritual dos cultos diante de Deus em favor de todo o povo judeu. Mas, nesse momento, fugiu a voluntariedade e ele não se prontificou a socorrer aquele homem. Mas um samaritano era um homem do mundo, talvez sem religião, sem compromisso com os dogmas, com os preceitos, sem compromisso para com Deus. Esse homem se propôs no seu coração em socorrer aquele homem que estava ali, esbofeteado, sangrando, sem força. Esse samaritano chegou e teve íntima compaixão daquele homem. E aproximou e atou-lhes as suas feridas, aplicando azeite e vinho. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O vinho também é um símbolo do sangue de Jesus Cristo. Esse homem aplicou azeite e vinho sobre aquele homem qual ele não conhecia. Olha o conselho da palavra de Deus para todos os seres humanos. Fazer o bem sem olhar a quem. Em outras palavras, lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Está falando sobre a harmonia, sobre a gratidão e sobre o socorro. Deus socorre os pobres e necessitados através de seres humanos que têm um coração voluntário para fazer o bem diante de Deus. Mas note, um religioso, dois religiosos não atenderam aquele homem. Um homem que não era religioso sentiu compaixão e foi e cuidou daquele homem. E olha o que acontece em sequência. Ele chegou a uma estalagem. Mas antes, ele pôs azeite e vinho sobre
a enfermidade daquele homem. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou a uma estalagem e cuidou dele, durante o tempo que ele estava na estalagem. Mas o homem tinha compromisso. Ele não poderia ficar todo o tempo junto com aquela pessoa que foi roubada, acidentada, que estava enfermo. E ele então disse para o dono da estalagem: eu preciso partir. E partindo, outro dia, olha o que ele disse aqui, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hóspede, e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Note, 2 moedas. Essas 2 moedas é um tipo de 2000 anos. O samaritano aqui é um tipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, pela profecia bíblica, ele é judeu nato, irmão dos judeus, nascido lá. Não tinha muito compromisso com os outros que não eram judeus. Mas Jesus Cristo socorreu aquele homem que estava sendo vilipendiado, dilacerado. É o que acontece com o mundo hoje. O mundo não busca a Deus, não procura por Deus, mas Jesus Cristo se prontificou em socorrer o mundo caído, perdido. E quando estou dizendo mundo, é seres humanos. Jesus Cristo se prontificou através desse samaritano. E ainda hoje, Jesus Cristo, o bom samaritano, ele está pronto para socorrer não só os crentes, não só os judeus, mas ele está pronto a socorrer o ser humano. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo humano, os seres humanos que estavam perdidos, destituídos da glória de Deus. Jesus Cristo veio para recuperar, para curar as feridas. Mas ele colocou pessoas para cuidar de pessoas. E ele disse para aquele homem da estalagem: cuide dele. E deu 2 moedas. Aquelas 2 moedas é um tipo de 2000 anos. 2000 anos já se passaram. E Jesus Cristo aqui, através desse homem, ele disse: cuide dele, porque quando eu voltar, eu te pagarei o que gastarem. Por isso, servos de Deus, servas de Deus, que têm o compromisso de cuidar de pessoas, o Senhor Jesus Cristo chegará o dia em que ele vai bonificar, pagar. Mas hoje o preço exagerado está sendo cobrado. Jesus Cristo não mandou fazer isso. Ele disse: o que de graça recebei, de graça dai. Mas o dia vai chegar em que o Senhor Jesus Cristo vem para resgatar os seus e galardoar os que foram simples e bons de coração. Ninguém que trabalha para Deus será esquecido. Por isso o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 15, 58, eu quero ler aqui para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo. 1 Coríntios 15 e 58, vamos ver o que ele disse aqui. Louvado seja o nome precioso e puro do Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você gostar dessa meditação, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Não esqueça de dar um like. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.